A Covid-19 é uma pandemia ou é uma sindemia? Cada vez mais cresce no mundo a quantidade de cientistas que defendem que, na verdade, nós estamos enfrentando uma sindemia de Covid-19. Você já ouviu falar desse termo? Se não ouviu, eu vou nesse vídeo tentar te explicar direitinho o que é uma sindemia e quais as repercussões de se encarar a atual Covid-19 como uma sindemia e não como uma pandemia. E se você gostar desse vídeo ao final, eu te peço para se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar aqui no canal, você será notificado. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Olha, gente, o conceito de sindemia foi proposto em 1990 por um médico antropólogo norte-americano chamado Merrill Singer. E de lá para cá, esse conceito vem ganhando muita força e agora com a atual Covid-19 ganhou mais força ainda. Só que antes de te explicar o que é uma sindemia, eu devo relembrar com você alguns conceitos preliminares. Nós em epidemiologia chamamos de endemia toda doença em que o número de casos esperados ano após ano se repete aproximadamente igual. Por exemplo, a gripe sazonal ou influenza, a cada ano no Brasil, tem um número mais ou menos igual em relação ao ano anterior. É, portanto, uma endemia. No ano em que ocorre um surto inesperado, em que a quantidade de pessoas com influenza cresce rapidamente, de forma inesperada e acima dos números da endemia, nós estamos diante de um surto epidêmico ou uma epidemia. Se essa epidemia ganhar força e se espalhar por vários países e vários continentes, nós estamos diante de uma pandemia. O que ocorreu em Wuhan em dezembro de 2019 foi o aparecimento de uma doença nova causada por um coronavírus de morcego que transbordou zoonoticamente, ou seja, o contato do ser humano com o animal silvestre fez com que aquele vírus, tipo de um animal silvestre e que estava convivendo com ele em equilíbrio, transbordasse para a população humana e afetasse rapidamente a humanidade. Nesse sentido, o que aconteceu em dezembro de 2019 lá em Wuhan foi um vírus, o novo coronavírus, que estava em endemia nas populações de morcegos, ou seja, estava em equilíbrio com as populações de morcegos, ao transbordar zoonoticamente para a população humana, causou na população humana uma epidemia localizada na cidade de Wuhan. Com o rápido fluxo de pessoas, essa epidemia começou a se espalhar por outras cidades, outros países e outros continentes. E em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou que tratava-se de uma pandemia de Covid-19. Pois bem, e agora que a gente já revisou os conceitos do que é endemia, epidemia e pandemia, chegou a hora de nós explicarmos o que é uma sindemia. Para o seu idealizador, o médico antropólogo norte-americano Merrill Singer, sindemia vem da fusão de dois termos: sinergia, que significa cooperação, e pandemia, que significa uma doença que se espalha por vários continentes. Então daí, da fusão desses dois termos, aparece a palavra sindemia. Na verdade, sindemia refere-se ao fato de que duas ou mais doenças se somam e o efeito causado na pessoa e nas populações humanas é superior ao efeito individual de cada uma dessas doenças somadas. Assim, se nós observarmos que os relatos das pessoas que contraem Covid-19 e desenvolvem uma forma grave da doença apontam para o fato de que pessoas hipertensas, pessoas obesas, pessoas com diabetes, pessoas com problemas cardíacos e respiratórios têm uma maior propensão a desenvolver a forma grave dessa doença, exatamente pelo sinergismo dessas comorbidades com o coronavírus, resultando daí uma sindemia. Mas o conceito de sindemia ele vai um pouco mais longe, ele extrapola esses conceitos médicos e passa a adotar conceitos antropológicos na perspectiva de que pessoas que estão sujeitas a condições de desigualdade, a condições de vida precária, são pessoas que normalmente desenvolvem doenças que podem atuar na Covid-19 como comorbidades. E isso agrava sobremaneira
a perspectiva dessas pessoas, uma vez contraindo a Covid-19, desenvolver uma forma grave dessa doença. Mas olha, eu devo dizer a vocês que isso também não é muito novidade. Na década de 90 já crescia a concepção dos chamados determinantes em saúde. Nós aprendemos nos bancos das faculdades na década de 90 que saúde é um estado de bem-estar geral, físico e psíquico. E na verdade a saúde, a medicina, as ciências da saúde foram compreendendo que saúde vai muito além disso. Para uma população, para o indivíduo gozar de plena saúde, além de um estado de bem-estar físico e mental, ele deve gozar de um estado de bem-estar social, um estado de bem-estar ambiental, econômico, etc. Ou seja, a própria questão do desemprego, a própria questão da degradação ambiental afeta a saúde da população e a saúde das pessoas. Então, as sindemias, por definição, resultam da interação de duas ou mais doenças entre si e dessas doenças com a questão ambiental, com a questão social e com a questão econômica. Ou seja, o termo sindemia ganhou uma complexidade muito grande e a compreensão de se a pandemia de Covid-19 é ou não uma sindemia muda radicalmente a abordagem que deve ser adotada para nós nos livrarmos desse flagelo que aflige tanto a humanidade nos dias de hoje. Para você ter uma ideia, em apenas 10 meses que a humanidade está convivendo com essa nova doença, a ciência já descobriu várias coisas importantes. Descobriu, por exemplo, que o coronavírus utiliza uma proteína presente na membrana das células humanas, chamada proteína ACE2, que na verdade é uma enzima conversora de angiotensina 2. Todas as pessoas têm essa enzima nas membranas da sua célula. Então o coronavírus usa essa enzima, essa proteína, para invadir as nossas células. Acontece que a quantidade de ACE2 que as pessoas têm na membrana das suas células varia muito de pessoa para pessoa, de acordo com o nível de exposição que a pessoa teve a outras infecções ao longo da vida, de acordo com os aspectos sociais e regionais de cada população. E aí, numa visão preliminar, a ciência começou a associar grande quantidade de proteínas ACE2 nas membranas a uma maior predisposição das pessoas em contrair o coronavírus e desenvolver a forma grave da Covid-19. Acontece que um grupo de pesquisadores de Roma, da Universidade de Roma, pensa exatamente o contrário. Eles concluíram, numa tese preliminar, que a grande quantidade de proteína ACE2 na membrana das células humanas protege as pessoas e não torna as pessoas susceptíveis como se pensa atualmente. E a lógica argumentativa que eles utilizam é a seguinte: o gene humano que induz a produção da proteína ACE2 está localizado no cromossomo sexual X. E como as mulheres têm 2 cromossomos sexuais X e nós homens apenas um, as mulheres tendem a ter mais proteína ACE2 nas suas membranas celulares do que nós homens. Acontece que todas as estatísticas mundiais apontam que os homens contraem mais a Covid-19 e desenvolvem mais forma grave da doença. Cerca de 70% das formas graves da Covid-19 no mundo inteiro são do sexo masculino e não do sexo feminino. Isso fez esses cientistas italianos pensarem que a ACE2, ao invés de tornar as pessoas vulneráveis e tornar as pessoas susceptíveis a desenvolver uma forma grave da Covid-19, ao contrário, faz é proteger as pessoas de desenvolver uma forma grave dessa doença. E aí, como resolver esse problema? Os cientistas italianos estão fazendo experiências com camundongos, utilizando uma tecnologia do DNA chamada tecnologia CRISPR. Essa tecnologia, inclusive, rendeu o prêmio Nobel a 2 pesquisadoras de química já agora esse ano, onde eles podem editar os genes, a sequência dos genes humanos e podem, inclusive, ligar ou desligar genes humanos. Então eles estão pegando grupos de camundongos e estão ligando os genes para produzir ACE2, estão pegando outro grupo de camundongo e desligando o gene de ACE2. Então nós teremos 2 grupos, um grupo com muito ACE2 na membrana e outro grupo com pouco ACE2 nas membranas celulares. E depois eles vão expor os 2 grupos ao coronavírus e ver qual dos 2 grupos de camundongos vai apresentar a forma grave da doença. A partir daí, pode nascer uma importante resposta na compreensão da fisiopatologia da Covid-19.
Mas aí nós precisamos também compreender que, para além das questões bioquímicas e genéticas, existem outras questões. Embora as mulheres produzam mais ACE2 que os homens, porque elas têm 2 cromossomos sexuais X, as mulheres têm também condições hormonais e fisiológicas diferentes dos homens. Isso pode, de alguma forma, também interferir na fisiopatologia do coronavírus ou da Covid-19 no corpo humano. Mas a minha percepção ao final disso tudo é a seguinte: em que pese ser necessário compreender a genética, a imunologia, a fisiopatologia da Covid-19, é importante também que a gente compreenda o recado que a natureza está passando para a humanidade agora em 2020 com essa pandemia ou sindemia de Covid-19. Que recado seria esse? O recado de que não dá para a humanidade coexistir de forma harmoniosa com a natureza com o atual modo de produção, onde uma pequena parcela da população devasta a natureza, agride o meio ambiente e fica com a maior parte da riqueza dos bens produzidos. E a grande maioria da população tem que conviver com a natureza degradada por essa minoria e com uma renda muito pequena, representando assim uma enorme desigualdade global entre uma minoria de bilionários e uma enorme maioria de assalariados e miseráveis espalhados pelo mundo. Prevalecendo o conceito de sindemia, ou a humanidade olha para as desigualdades sociais e econômicas com um outro olhar, no sentido de criar mecanismos para se reduzir essas desigualdades, ou, se não for o atual coronavírus, outro vírus irá aparecer, outro micro-organismo irá aparecer e irá causar um estrago muito maior que o atual. Porque a raiz de todo o problema é exatamente a desigualdade e o transbordamento zoonótico que pode pegar essa desigualdade social e econômica de cheio e transformar a humanidade numa sopa contagiosa de infecções que vão agredir bastante as populações humanas, principalmente as mais vulneráveis. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar uma curtida, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Forte abraço e até a próxima.